livro do profeta Isaías. O nosso tema é quarta de guerra, né? Algo que Deus tem colocado no nosso coração, em razão dessas enfermidades que têm surgido aí e acometido algumas pessoas, né? Alguns irmãos nossos, e Deus nos mandou religar, são espíritos de enfermidade. Estão inseridos também, além do espírito de enfermidade, espíritos de morte, e que a igreja tem autoridade, né, para denunciá-lo e repreendê-lo em nome de Jesus. Então a gente precisa, enquanto igreja, assumir a nossa posição, né, de autoridade. A igreja é a maior autoridade constituída por Deus nessa terra. Diga para o seu irmão: você, enquanto igreja, é a maior autoridade constituída por Deus. Então, se você é a maior autoridade, você pode destronar o diabo, destronar o valente, em nome de Jesus, né? Você pode fazer isso porque você é o corpo de Jesus nessa terra. E Jesus disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então você precisa exercer autoridade contra esses espíritos em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós podemos todas as coisas. Verso 8, então somente até o verso 13, para a nossa meditação. Diz assim o texto: mas tu, ó Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscar-os-á, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, mais uma vez te louvamos por essa campanha que tem trazido para nós um despertamento. A tua palavra foi lida e agora será elucidada, e para tanto eu quero pedir que o Espírito Santo, por mais uma vez, nos ajude a ser bem sucedido enquanto iremos falar, Senhor, e que eu possa falar, discorrer sobre exatamente todas as coisas que estão no teu coração, pois nós queremos ouvir a tua voz por mais uma vez, no precioso nome de Jesus. Você pode dizer: Deus tem uma palavra poderosa para a minha vida? Meus irmãos, nós estamos na segunda quarta-feira de guerra, e algo que Deus tem colocado no nosso coração nesse segundo dia é que existe um detalhe, né? Um detalhe sobre o versículo que eu vou me ater mais, versículo 10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aqui o texto nos fala de medo e de assombro, né? Veja bem que o assombro seria o pavor. O que é pavor? É um medo sem controle, um medo descontrolado. Deus tem ministrado muito ao nosso coração sobre essa questão de guerra. A Bíblia fala, nós pregamos na quarta-feira próxima passada, quando Paulo diz que as armas da nossa guerra não são carnais. Então Paulo está dizendo que nós estamos em quê? Em guerra. E o maior problema do guerreiro, quem guerreia, é ter uma desatenção, ele desconhecer que está em guerra. Olha, se nós estamos em guerra,
nós precisamos estar em estado de prontidão, estado de alerta, né? Então, algumas vezes, por desconhecer esse estado de guerra que nós estamos enfrentando no mundo espiritual, e quando a gente vive uma desatenção, a desatenção gera uma vulnerabilidade. A vulnerabilidade gera uma fragilidade. A fragilidade gera o pecado. O pecado nos faz refém. E uma vez não libertados de todo esse processo, pode gerar a morte, né? Então, como a Viviane colocou, o mundo espiritual ele é muito mais real do que nós podemos imaginar. Entendamos uma coisa, que nós guerreamos contra um exército que aos olhos nus eles são o quê? Invisíveis, né? Eles não veem, ou ele não vê esse reino contra nós como veio Golias. E nós sabemos que quem estava por trás de Golias era o diabo, afrontando, né, o exército. Então estava ali personificado a afronta na pessoa de Golias. Então Davi estava enfrentando um inimigo visível. E nós precisamos estar com a nossa atenção redobrada. Diga-se para o seu irmão, você precisa estar com a sua atenção redobrada. Porque ainda que nós não vemos, mas há uma revelação. Nós, quando entramos no lugar, quando nós estamos militando, o Espírito Santo nos revela, né? Com que tipo de demônio nós estamos lidando, com que tipo de ações espirituais nós estamos lidando. É sabido que o que move o coração de Satanás é a malignidade. O diabo nunca vai ser bom, porque ele é mau, né? Ele tornou a sua origem, que era boa, uma origem má. Então não adianta a gente esperar alguma coisa boa. Por quê? Porque o diabo, por si só, ele tem uma raiva, um ódio da humanidade, seja crente ou não crente. A diferença em razão dos crentes é porque ele sabe que Deus habilitou cada crente para derrotá-lo. Você pode dizer isso? Eu fui habilitado para vencer. E Paulo diz que nós somos em Jesus o quê? Mais do que vencedores. Então, nesse momento, Deus está dizendo para nós: olha, não tenha medo, não fique aí assombrado, não permita que o teu medo venha ser um medo descontrolado, porque todos nós, queiramos ou não, a gente tem o nosso momento de medo, sim ou não? Sim, né? A gente tem o nosso momento de medo. Seu momento ali que Moisés diz que não podia ir a Faraó porque era pesado de língua. Aí você vê que Gideão dizia que ele era o menor da família mais pobre, e tantos outros. Jeremias que disse que não passava de uma criança. A priori, todos nós não nos vemos como Deus nos vê. Agora, como é que Deus nos vê? Guerreando. E o guerreiro não pode estar em desatenção. Diga, desatenção não pode acontecer no campo de batalha. Por que não pode? Porque a desatenção vai exatamente trazer a vulnerabilidade. Aí você agora precisava estar sensível para guerrear, para ser o guardião, para cuidar da tua casa, cuidar do teu casamento, cuidar dos seus filhos, né? Poder manter com autoridade o legado, para você passar o legado para a próxima geração, para os seus descendentes. E se houver uma vulnerabilidade, você vai se tornar refém. E Paulo diz que de quem o homem é vencido se torna o quê? Escravo. Sansão, ele foi nazireu, nasceu com o propósito de ser o libertador de Israel em razão dos seus inimigos. E um dia Sansão, ele se tornou tão vulnerável que diz o texto que Dalila conseguiu descobrir o seu coração. E ele agora conta o seu segredo, e ao relatar o seu segredo, ele se tornou um homem vulnerável, débil, escravo, se tornou um homem cego,
e agora ele estava ali, de alguma maneira, refém dos seus próprios atos. No campo de batalha, o inimigo é cruel. A nossa atenção nos faz vigilantes. A nossa atenção nos devolve para nós a autoridade. Sabe por quê? Porque o que diz o texto é que Deus é conosco. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele já nos deu autoridade, habilidade para perceber, para discernir, para interpretar que tipo de espírito está agindo naquela situação. Contra quem você está guerreando? Que tipo de espírito você está guerreando exatamente nessa semana? Então nós entendemos que o mundo espiritual, ele vai trazendo certas coisas, e se a gente não se posiciona, ele começa a descobrir que de alguma maneira há uma desatenção. Deus falava muito sobre essa desatenção, que aí você vive um processo, um efeito dominó, né? Uma coisa, um abismo chama outro abismo, e depois a gente não consegue reabilitação, como Sansão não conseguiu. Sansão não conseguiu se reabilitar. Por quê? Porque agora ele já estava cego, escravo, o homem que Deus escolheu. Nós, diante desse quadro, entendendo que o Senhor está dizendo assim: olha, eu te escolhi, eu te ajudo com a minha destra fiel. Quem é a destra fiel de Deus? Jesus. Nós temos o Espírito Santo em nós. O Espírito de Deus não nos vai deixar enganar acerca de nenhum tipo de ações espirituais. O que nós não podemos é desconhecer que nós estamos em guerra, não porque nós buscamos uma guerra. O apóstolo Paulo diz que ninguém vai à guerra à sua própria custa. Ninguém paga para guerrear. Nós estamos em guerra porque o mundo espiritual tenta, nos fazer pecar contra Deus. O mundo espiritual tenta nos levar a uma vulnerabilidade. O mundo espiritual tenta roubar de nós aquilo que ele um dia perdeu. Hoje os olhos de Deus estão postos em nós. Os olhos de Deus estão todos os dias sobre nós, sobre os nossos filhos, a nossa casa, o casamento, porque Deus quer cuidar de nós. Ele está dizendo assim: ó, eis que eu te ajudo. Eu entendo que a coisa mais importante no coração de quem está guerreando, e a gente entende que a quarta-feira, especificamente Deus nos deu esse tema, para a gente viver um tempo de despertamento. Eu não posso desconhecer que o meu inimigo já declarou guerra. Ele declarou guerra contra nós. E nós sabemos que a melhor defesa é o ataque. Alguém sabe disso? Então vou perguntar de novo: a melhor defesa é o ataque. Jesus disse assim, Mateus 16:18: edificarei quem? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. Ou seja, a porta do inferno, ela não pode marchar em direção à igreja. Somos nós que marchamos em direção a ela e declaramos que ela vai ruir, vai cair e vai ser removida pelo poder da sua marcha, guerreiro. Aleluia. Nós estamos em guerra porque um dia ele declarou guerra contra Deus. Ele se rebelou contra Deus. E agora Deus nos dá privilégios, autoridade. Deus nos dá um nome. Deus nos dá da unção dele. Põe em nós o Espírito dele, vem morar em nós. Diz que nós somos eleitos, que nós somos ajudados por ele. E nesse processo de caminhada, ele está dizendo o seguinte: olha, se você não cuidar do seu medo, ele vai se transformar num pavor. E o que é pavor? Eu volto a dizer que é o medo descontrolado. Ou seja, as emoções, a mente, o coração, começa a não raciocinar mais como alguém que está em guerra. Então, vem hoje, século 21,
tem sido o século da depressão, né, da ansiedade. As pessoas, elas por não terem uma visão futurística acerca de dias melhores, porque elas se espelham naquilo que os cientistas financeiros, políticos estão dizendo, mas a pergunta que não quer calar: o que Deus tem dito a você? Pergunta ao seu irmão: o que Deus tem dito para você? Sabe o que Ele tem dito? Eu vou ratificar. Ele tem dito o seguinte: eu sou contigo, eu te ajudo. Não tenha medo, mas se tiver medo, não deixe ter um medo descontrolado. Controla ele, domina ele, subjuga ele. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos a Deus e resistir a quem? O diabo. Resistência pressupõe guerra, opositores. A gente não pode dizer: ah, não estou em guerra, não é bem assim. É guerra, é guerra. Essa batalha começou aonde, pastor? Gênesis 3,15. Deus falou sobre, né, a semente da mulher. Esse vai o quê? Lá no teu calcanhar, né? E você vai fazer o que nele? Vai pisar o quê? A cabeça da serpente. Ali foi decretada uma guerra em razão daquilo que o diabo, na verdade, tentava fazer contra o homem. E vou dizer uma coisa para vocês: se os antigos, dentre tantos, a gente tem o profeta messiânico Isaías, eles eventualmente, né, o Espírito Santo vinha sobre eles, não morava neles. Nós, enquanto igreja, nós temos muito mais privilégios, e eles foram vencedores. Eles colocaram em fuga exércitos estrangeiros, fizeram-se poderosos na terra. Da fraqueza tiraram força. O que significa tirar força da fraqueza? É dizer para o obediente: olha, não tem vez. Eu vou te dominar, vou te sobrepor, e eu sei que Deus é comigo, e ponto final. Você pode dizer comigo isso? Deus é comigo, e ponto final. Né? É aquela questão de você ter entendimento. É como um campeonato. O campeonato começa bem tranquilo, aquela coisa, né? Aquela famosa marolinha, né? Muito devagar. Mas quando chega a grande final, até os times mais vulneráveis na grande final, eles se tornam difíceis de se vencer. Então cadê aquela qualidade que não foi exteriorizada durante? Isso é porque no final? Porque muitas vezes a gente não sabe, né, a força que Deus nos deu. E eu vou aproveitar aqui o personal trainer, que é o Bill. Ele diz que quando no auge da sua exaustão, você tem mais 30% para dar. É 30? É 30, eu acertei? Então diga para o seu irmão: no auge da sua exaustão, quando você achar que não tem nada mais para dar, você já tem 30% aí dentro, põe para fora, porque assim diz o Senhor: ninguém conseguirá te resistir todos os dias da sua vida. Assim como Deus foi com Abraão, Isaac e Jacó, também Deus é contigo. Jesus morreu na cruz para que você seja mais do que vencedor. Você não é um espectador, você é vencedor. Então, quando nós estamos em estado de alerta, eu me lembro que eu servia na aeronáutica e teve um dia lá que teve um toque de alerta. E nós depois fomos descobrir que era só para ver como a gente estava mesmo. Né? Qual era o tempo que a gente ia levar para se arrumar, para pegar a arma, para ficar em forma. E o comandante veio, o coronel, me lembrei, não vou lembrar o nome dele, mas se eu lembrar eu falo. E ele chegou e disse assim: eu estou decepcionado com a tropa. Vocês levaram muito tempo. Só que tem que foi ali uma experiência, né? Isolada. Mas desde naquela experiência isolada, se o inimigo tivesse vindo, a gente estava perdido. Então, eventualmente, no exército, na aeronáutica, na marinha, existem esses toques aí de alerta. Só que o soldado sabe que não está vivendo esse momento de estado de alerta, mas a igreja precisa saber que todos os dias você precisa guerrear as suas guerras, e quando você guerreia as suas guerras,
o general de todas as guerras está na sua frente. Amém? Guerrear contra espíritos, contra artimanhas, contra demônios, contra potestades, principados, né? Potestades e principados que são regionalizados, são regiões. O Salmo 91, 5 diz assim: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se propague nas trevas, nem mortandade que assole ao meio-dia. Ou seja, a cada 6 horas, tendo um processo de revezamento, um demônio específico assume. Você vê que a crueldade da noite é diferente da crueldade do dia. Não temerás espanto noturno. Aí você vê um tipo de demônio, espanto. Você vê que Deus está dizendo que o espanto passa a ser algo espiritual. Se o medo é alguma coisa humana, o espanto ou o assombro passa a ter uma conotação que é espiritual, ou seja, é um medo desenfreado, sem controle. Ou seja, você agora não está mais no controle do seu medo. Qualquer pessoa que vai fazer uma prova, qualquer pessoa que vai fazer um concurso, qualquer pessoa que sobe aqui para pregar, qualquer pessoa que sobe aqui para falar, qualquer pessoa que vai ser sabatinada, você acha que ela vai ficar tranquila, não tem nenhum pouquinho de medo sobre aquele momento? Sim, é alguma coisa humana. Diz o texto que Josafá teve medo, mas em meio ao seu medo, ele pôs-se a buscar quem? Deus. E quando ele se pôs a buscar o Senhor, aí veio a palavra profética: nessa peleja não tereis que pelejar, parai e veja grande livramento que virá da parte do Senhor para você. Então, naquele momento, o que ele fez? As armas da minha guerra não são carnais. Josafá, ele se pôs a orar, a jejuar e a adorar o Senhor. E, portanto, veio a revelação de Deus sobre aquele momento que ele estava enfrentando. E o Senhor disse assim: olha, eu vou te dar livramento, eu vou fazer mais do que te dar livramento, eu vou tomar para mim a sua guerra. Naquele momento Deus está dizendo, a gente precisa ler aqui para poder fundamentar corretamente. Ele diz assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Quem é o maior indignado contra ti? Satanás. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, peleja, guerra, está vendo? Buscar-los-á, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Por que, Deus? Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te ajudo. Eu te ajudo. Saiba de uma coisa: todo um exército, ele fica fundamentado nas estratégias de quem está comandando aquele exército, seja um general, seja um almirante, seja um brigadeiro, né? A tendência é se voltar e esperar dele o comando e acreditar que aquela pessoa tem habilitação suficiente para dar as estratégias para que aquele exército seja vencedor. Quem é o nosso general de guerra, irmãos? Quem é? O Senhor. Ele é o general da batalha. A gente nunca pode perder esse entendimento, né? De que cada dia nós temos uma luta, cada dia se precisa ter uma conquista, e na proporção que nós vamos tendo uma vivência não só de guerra, de enfrentamento, mas de vitória, a gente vai armazenando o que? Experiência. O apóstolo Paulo diz que a tribulação gera o que? Perseverança. A perseverança gera o que? Experiência. E a experiência gera o que? Esperança. O mesmo Deus que guerreou por você ontem, Ele vai guerrear por você hoje e amanhã e sempre. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu.
Se Deus não quisesse que você não vencesse, Ele não teria te escolhido. Ele não só te escolheu, mas como Ele mora em você. Diga comigo, Ele não só me escolheu, mas também Ele mora em mim. Diga assim, eu tenho consciência de que o Espírito de Deus mora em mim, e Ele me fez um guerreiro, e eu estou em estado de alerta permanente, porque aquele que começou em mim a boa obra é poderoso para completá-la. Não podemos viver nenhum tipo de desatenção, porque às vezes nós estamos vivendo um tempo onde se propaga muito, não é bem assim, falar de guerra, mas não é bem assim, né? A gente começa a banalizar aquilo que a Bíblia diz que é de suma importância. A banalização traz uma desatenção, e eu dizia que a desatenção vai levar a uma vulnerabilidade, e assim com o seguinte: até que o diabo faça conosco aquilo que ele quer fazer, mas ele não vai conseguir, porque Deus hoje nesta noite, o que ele fez? Ele trouxe para nós um despertamento, né? Um estado de alerta. A sirene foi tocada. A Bíblia diz: tocai a trombeta em Sião, né? Suscitai o valente para a guerra, consagrai. Ele diz assim: consagrai para a guerra. Ou seja, o que é consagrar? Se consagrar para uma guerra é nós entendermos que nós estamos em guerra, não porque nós compramos a guerra e falamos o seguinte: não, nós não estamos aqui na qualidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, no governo Bush, ele comprava as guerras, né? Aonde tem uma guerra aí? Onde tem uma guerra? Quantos bilhões eu tenho que pagar de dólares? Onde tem uma guerra? Não, nós estamos em guerra porque o nosso inimigo declarou uma guerra. Só que ele esqueceu que quando ele declarou uma guerra, Deus nos fez mais do que vencedores. Se você perguntar qual é o arrependimento dele, talvez ele vai dizer: foi declarar guerra. Porque quando eu declarei guerra, eu nunca vi tanta unção descer do céu, Deus habilitando cada guerreiro para a sua guerra, porque aonde houver um Golias, Deus vai ungir um Davi. Diga para o seu irmão: aonde houver um Golias, Deus vai ungir um Davi. Aleluia. Deus vai ungir um Davi. E Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para proclamar boas novas aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Você não vai ser só um guerreiro que vai cuidar da sua casa, mas Deus vai te levantar para guerrear por outras famílias. Quanto mais habilitado você for, mais Deus vai te tornar guardião de outras famílias. O que é um pastor? Ele se torna guardião não só da sua família, mas também de outras famílias. Ele ora, ele intercede, ele levanta de madrugada, ele orienta, ele aconselha, ele traz o descartamento, ele faz discipulado, ele faz gabinete. O que é isso? Deus te ungir com óleo para você ser o guardião da sua casa. Porque se você não tiver um governo excelente sobre a sua casa, você não vai conseguir governar bem a casa de Deus. E nós estávamos pregando numa conferência sábado passado, eu e a bispa, ali com o pastor Vladimir. O tema era bastante propício e a gente está muito linkado, porque a gente está na mesma visão, né, dessa questão espiritual. Olha o tema que Deus deu a ele: forjando guerreiros a partir de casa. Forjando guerreiros a partir de dentro da nossa igreja. Forjando guerreiros lá dentro da nossa casa, com esposa, com os filhos, e nos apresentando como uma família que guerreia para vencer, e motivando outras famílias a entender. Porque ouça o que Deus manda eu ratificar. Eu vou até fechar a Bíblia aqui para dar uma sinalização de finalização. Ouça o que eu vou dizer. A desatenção tem sido a maior queda da igreja e dos grandes homens.
Se você procurar saber todas as pessoas que hoje estão reféns, que hoje estão afastadas da igreja, que hoje estão sem força, que hoje, além de estar com medo, estão apavoradas, né? Pessoas que estão vivendo profunda crise de depressão e ansiedade. Se você procurar perguntar essas pessoas, e se elas remontarem a história delas, voltarem no tempo e no espaço, elas vão dizer: tudo começou com uma desatenção. Por isso que a gente não cansa de dizer: não basta escutar, tem que ouvir. Escutar é diferente de ouvir. Por isso que você não vai encontrar de Gênesis, Apocalipse, Deus dizer: não, escuta, Deus diz assim: ouve. Porque quem ouve, entende. E quem entende, atende. Você não vai poder atender se você não entender. Entender significa atenção. Eu tenho para você dias melhores, independente do que os homens estão dizendo. Eu tenho dias que vão sobrepor a crise. Você só está passando pelo vale porque é o caminho que te leva ao cume do monte. Você precisa passar pelo vale, mas o vale não é lugar da sua moradia, é um lugar só de passagem. Mas o diabo algumas vezes quer nos manter no vale. É no vale que a gente reclama, que a gente chora, que a gente lamenta e que muitas das vezes a gente põe em xeque o amor de Deus por nós. Eu não vejo ninguém reclamando no cume do monte. Porque no cume do monte a revelação é diferente. Porque quanto maior a altura, melhor é a visão. Se você está no cume do monte, você tem vive uma ascensão. E toda a ascensão traz para o homem, para o ser humano, um sentimento de conquista, de crescimento. Por isso o diabo quer nos manter no vale. Diga para o seu irmão: a desatenção te mantém no vale, mas a atenção te faz subir o cume do monte. E o cume do monte que Deus vai te revestir de autoridade em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente procurar. Confiando em nosso seremos abalados, dê a mão ao seu irmão. não seremos abalados, não seremos seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Pedir para mim, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. vocês vão ungir a igreja, os irmãos virão. Você vai ministrar uma palavra de habilitação para ele vencer a guerra que ele está enfrentando. Só vou pedir aos pastores para não se demorarem muito em razão dessa ministração que nós temos que ministrar sobre eles. É uma ministração específica. Em nome de Jesus, você vai declarar que esse guerreiro que Deus levantou, o Senhor está ungindo ele para toda sorte de habilitação. É sobre isso que você vai ministrar. Habilitação, atenção, né? Então, façamos isso. Os irmãos, enquanto o ministério de louvor canta, os irmãos poderão vir. Os pastores vão ministrar, poderão vir. Podem vir. Depois a gente vai fazer a oração final, despedindo a igreja em nome de Jesus. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando
Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, Jesus, não seremos abalados, Jesus, Jesus, Unge, nasce, como André faleci. Unge, Jesus. Unge nesta quarta de guerra. Unge os guerreiros, como tu fizeste com os 33 de Davi, 37, os guerreiros de Davi. Assim que haja uma unção de autoridade, de revelação, discernimento. Ei, Senhor, habilita mesmo, Jesus. Habilita mesmo, Senhor. Porque as armas das nossas guerras não são carnais, mas poderosas em Ti, ó Deus, para a destruição de fortalezas. Quebramos toda a força do valente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos depondo o inimigo e ungindo os Davis. Estamos depondo o gigante Golias e ungindo os Davis. Receba a unção que vem do céu com óleo, que instrui a tua mente, dando-lhe sabedoria e estratégia de guerra. O Senhor te levanta como um guerreiro para ser o guardião da tua casa, do teu casamento, dos teus filhos. E quando tu fores aprovado, o Senhor te fará líder de 10, de 50, de 500, de 1000, de 10.000 e tantos outros que o Senhor trará, para que você possa também ser o guardião daqueles que o Senhor trará, para que você possa liderar. Ei, primeiro na tua casa, forjando guerreiros a partir da minha casa. Repete comigo: forjando guerreiros a partir da minha casa. Por mais uma vez, forjando guerreiros a partir da minha casa. Por mais uma vez, forjando guerreiros a partir da minha casa. Leva-nos na tua paz. Vai conosco, nos livrando, nos guardando. Se os pastores só ungiram e não se ungiram, você pode botar a mão sobre a tua cabeça também, ou sobre a sua testa. Nós te ungimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declaramos que na sua jornada, todas as vezes que o diabo levantar um gigante, Deus vai te dar uma unção para vencê-lo. Todas as vezes que na sua jornada o diabo quiser levantar um Golias, Deus vai te ungir para vencê-lo. Seja o gigante do
medo, do assombro. Seja o gigante na sua área financeira, conjugal, pessoal, espiritual, familiar, profissional, ministerial. O Senhor está nos ungindo para grandes feitos. A partir de então, nós nunca mais seremos os mesmos, porque estamos numa quarta de guerra, nos habilitando para realizar um projeto que Deus colocou para nós vivermos desde a fundação do mundo. Eu e você não éramos nem nascidos, mas Deus já tinha um projeto de nos tornar mais do que vencedores por causa de Jesus. Campa os teus anjos, envia, Senhor, miríades e miríades de anjos. Cerra o céu de Itaipuaçu, cerra o céu de Maricá, cerra o céu de Niterói, do estado do Rio de Janeiro. Envia poderosos anjos dos quatro cantos. Senhor, rodeia a nossa casa com os teus muros. Põe em fuga exércitos estrangeiros, todo e qualquer peste, todo e qualquer espírito de enfermidade, toda peste que se propague ao meio-dia, todo terror noturno, toda mortandade que assola ao meio-dia. Nós não temeremos, nós não temeremos, nós não temeremos nenhum tipo de demônio que se manifeste, principado ou potestade, por mais que venham se revezar. A palavra do Senhor diz que sobre a nossa casa nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. É um direito, é uma herança, em nome de Jesus. Vai mesmo, Senhor, nos dê uma noite reparadora. Os teus amados que vão voltar para suas casas, guarda-nos para o louvor da tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Faz assim com a tua mão. Queremos agradecer a todos os irmãos, pastor Juan, lembrando que o nosso próximo compromisso vai acontecer, querendo Deus, no domingo pela manhã, no batismo, que vai acontecer lá na casa do Júlio. O endereço foi dado. Se você não souber ainda, pega aqui o endereço no final, mas é ali na Lagoa São Bento. Que a graça de Jesus. Não, eu vou chamar aqui o Alberto e a Ceissa, né? Que vão casar no sábado. Vem cá.